única igreja e várias tradições litúrgicas e devocionais. Assim, a Igreja Católica presente em todo o mundo, com seus mais de 2.000 anos de história. Após a morte e ressurreição de Jesus, coube aos primeiros cristãos a tarefa de difundir o Evangelho de Cristo. Espalharam-se então pelo mundo, começando pelo Oriente, onde o cristianismo criou raízes profundas, enquanto também ganhava formas e costumes da cultura local, que são guardados até os dias de hoje. Durante a expansão da Igreja Católica na Europa Ocidental e no norte da África, onde a língua da educação e da cultura era o latim, as celebrações litúrgicas se desenvolveram sob a forma de diversos ritos latinos. Dentre eles, o mais utilizado é o rito romano, que também é o mais conhecido e habitualmente usado no Brasil. Já na Europa Oriental e no Oriente Médio, o catolicismo cresceu sob a forma de outras 23 tradições orientais, igualmente fiéis ao Papa, que compõem a Igreja Católica. Entre elas está a Igreja Maronita, cuja história e patrimônio espiritual conheceremos melhor a partir de agora. A Igreja Maronita tem a sua origem ligada a um santo importante da Síria. Estou falando de São Marum. São Marum é um santo que viveu no finalzinho do século IV, no começo do século V, morreu por volta do ano 410. São Marum era um santo, portanto, que viveu uma austeridade muito profunda e alcançou um grau muito bonito de santidade. Ele se retirou para as montanhas da diocese de Sir e nessas montanhas ele viveu uma vida ascética, uma vida de eremita. Ele foi um grande anacoreta que, ao criar ao seu redor, né, do seu eremitério, aquele ar de santidade, as pessoas iam até ele, buscavam aconselhamentos, curas extraordinárias aconteciam. Pegou, por exemplo, um antigo templo pagão daquela região e construiu num lugar de oração, transformou num lugar cristão de oração. Então virou uma referência para as pessoas daquela região. A fama de santidade desse grande santo, São Marum, que nós lembramos a memória dele no dia 9 de fevereiro. Cresceu, portanto, a possibilidade que muitos cristãos se aproximassem daquela beleza, daquela realidade. Ele começou a ter seguidores, discípulos, as pessoas que queriam seguir naquela escola de santidade. Os discípulos de São Marum, após a morte dele, muitos disputavam, inclusive, a possibilidade de guardar suas relíquias, de ficar com o seu corpo. Houve uma grande contenda mesmo de quem iria ficar com o corpo do santo. E uma cidade mais estruturada acabou conseguindo um espaço para que o corpo do santo fosse depositado, e ali ergueu um primeiro santuário dedicado a São Marum, que virou logo lugar de peregrinação, pois, como eu disse, a fama de santidade dele realmente era muito grande. A respeito de São Marum, escreve seu contemporâneo, bispo, teólogo e historiador, Teodoreto de Ser: Deus, sendo rico e generoso para com os seus santos, o gratificou com o dom de curar as doenças. Sua fama espalhou-se em toda a região. As multidões acorriam a ele. Com efeito, a febre parava sob o rocio de sua bênção. Os demônios fugiam. Os enfermos recuperavam a saúde pela virtude de um único remédio: a oração do santo. Porque os médicos prescreveram um remédio para cada doença. Mas a prece dos amigos de Deus mostra-se como o remédio que cura todas as doenças. Marum
não curava somente as doenças do corpo. Ele curava igualmente as doenças da alma. Libertava uns da avareza, outros do ódio. Ensinava a uns a lei da justiça e acordava outros do sono da negligência. No ano 452, o imperador da época mandou que fosse construído uma igreja, um templo, melhor dizendo, com mais dignidade ainda, aonde os discípulos de São Marum puderam se reunir e viver a sua espiritualidade. Esses discípulos de São Marum, morando nesse novo mosteiro, ficaram conhecidos como os da Casa de Marum. E, portanto, a origem do nome maronita vem dessa história. Maronitas são aqueles, então, que herdaram essa herança dessa tradição vinda de São Marum. No início do cristianismo, após a ressurreição de Jesus, muitos cristãos fugiram de Jerusalém por medo das perseguições e se refugiaram em Antioquia, na Síria. O apóstolo Pedro estava lá. E antes de ir para Roma, onde morreria no ano de 67, ele estabeleceu as bases da igreja de Antioquia e é considerado seu primeiro patriarca. No documento conciliar de 1964, Orientalium Ecclesiarum, São Paulo VI escreve a respeito da variedade de ritos na Igreja Católica. Juntando-se em vários grupos, unidos pela hierarquia, constituem as igrejas particulares, ou os ritos. Entre elas vigora admirável comunhão, de tal forma que a variedade na igreja, longe de prejudicar-lhe a unidade, antes a manifesta. Pois esta é a intenção da Igreja Católica, que permaneçam salvas e íntegras as tradições de cada igreja particular ou rito. E ela mesma quer igualmente adaptar a sua forma de vida às várias necessidades dos tempos e lugares. E o documento continua. Tais igrejas particulares, tanto do Oriente como do Ocidente, embora difiram parcialmente entre si em virtude dos ritos, gozam de dignidade igual, de modo que nenhuma delas precede as outras em razão do rito. Gozam dos mesmos direitos e têm as mesmas obrigações, mesmo no que diz respeito à pregação do Evangelho em todo o mundo, sob a orientação do Pontífice Romano. O ramo latino da igreja, a partir de Roma, cresceu e a parte mais numerosa da igreja são os católicos latinos. Mas na igreja existe 24 igrejas que compõem a Igreja Católica, como um belíssimo mosaico de riqueza e de beleza. O ramo latino, como eu disse, é o mais numeroso, mas tem 23 outras tradições, 23 outras igrejas que compõem a Igreja Católica. A Igreja Maronita é uma dessas igrejas. Aliás, é uma dessas igrejas tão antiga que avançou os séculos sem divisões. O chamado universal à santidade deu muitos frutos na Igreja Maronita. Entre os que mais atraíram a devoção popular estão São Charbel, Santa Rafca e São Namtulá. São Charbel era um santo monástico, como eremita. Ele viveu 23 anos com a família dele, 23 anos no mosteiro com as pessoas, os irmãos, e 23 anos como eremita. O que esse santo ele marcou é esta vida monástica, deixou tudo, até deixou de ver a mãe dele a vida inteira só para unir ao Cristo. Então, você pode imaginar que o Líbano estava passando de tanta dificuldade e, no momento, anunciaram um santo, primeiro santo libanês, São Charbel. Então, você pode imaginar a devoção que tinha para esse santo. Então, São Charbel é um santo que tem muita devoção para São Charbel, milagroso no mundo inteiro. Ele tem 30 mil milagres no mundo. Maronita, católico, muçulmano, druso, no mundo inteiro, quando você fala São Charbel, eles vejam um rosto que os olhos são fechados, que significa que São Charbel ele apagou nesse mundo para iluminar, né, no mundo um santo milagroso. Santa Rafca é uma santa
missionária das dores. Por quê? Porque ela, durante 28 anos, 29 anos, ela pediu a dor para unir as dores do Cristo. E numa noite, Deus deu para ela, quando ela pediu, ela falou: eu quero provar meu amor para o Senhor. Dá para mim sofrer pouco como o Senhor sofreu. E na mesma hora que ela pediu, ela ficou 29 anos na dor. Começou na cabeça, ela perdeu a visão, depois ela ficou paralítica. Eles falam que as pernas, as mãos, fica girando inteiro. Ela falou que depois da minha morte, vocês vão ver meus ossos como uma esponja. Quando você vê uma esponja como está furada, de tanta dor. Isso, olha que uma alma, ela sentiu de tanto sofrimento o que vai acontecer, né, depois da morte. E o que é mais específico dessa santa é como ela, depois desse todo esse sofrimento, ela conseguiu viver sempre feliz, né? E anunciou o 6º chaga do Cristo. Sabemos que tem 5 chagas do Cristo. Ela falou que tem um 6º chaga do Cristo que é no ombro, onde carregou a cruz, ficou marcado lá. E claro, isso ajudou ela a carregar a sua própria cruz com muito sofrimento. São Amtallah, que significa o nome dele, a graça de Deus. Ele era uma graça de Deus. Ele era o mestre de São Charbel. A vida dele ficou marcada nas leis, que ele era um professor moral, de moral. Então ele ensinava as leis e a teologia para os seminaristas. Então São Charbel marcou a vida dele com a vida monástica, São Tahafka com a vida de sofrimento, com a dor, e São Amtallah marcou a vida, a santidade, através de viver a obediência às leis. Segundo o Consulado-Geral do Líbano, em São Paulo, estima-se que há no Brasil entre 8 e 10 milhões de libaneses e descendentes. Dom Edgar Madi é um deles. O atual bispo da eparquia maronita no Brasil está no país há quase 15 anos e revela qual é a sua missão. Quando cheguei aqui, entendi que nossa igreja maronita é bem cuidada dentro da Igreja Católica do Brasil. A fé do nosso povo maronita é a fé da Igreja Católica. Por isso, temos presença de milhões de maronitas aqui no Brasil, mas não temos ainda presença paróquias em cada lugar onde temos presença dos libaneses maronitas, os sírios maronitas, o Oriente maronitas que são aqui. Por isso entendi que esse povo maronita, eles são mais encarnados, eles são mais envolvidos dentro das paróquias latinos católicos. Eles se sentem uma paróquia latina católica, é minha paróquia. A mesma fé. Entendi minha missão também aqui, não conservar a fé é a mesma, mas minha missão também de ligar esse povo para o Líbano, deixar a cultura libanesa mais presente, mais viva dentro da vida deles. Padre Saliba foi o primeiro pároco maronita a se instalar no Brasil e logo criou a Sociedade de Beneficência Libanesa para dar suporte espiritual e material aos libaneses recém-chegados ao país. A imigração no Brasil começou entre 1860 e 1914. É a primeira imigração com essa onda dos libaneses que vieram aqui, os sírios também que vieram aqui, os maronitas que vieram desse Oriente. Eles trouxeram com eles também sacerdotes que ficaram perto deles para celebrar missa no rito maronita. Missas também na língua árabe, na língua aramaica de Jesus Cristo. Atualmente, existem 16 igrejas maronitas no Brasil,
sendo 13 já instaladas e outras 3 já em vias de abertura. Uma das mais recentes foi inaugurada em 2019, no coração do Brasil. Quem veio aqui para estabelecer essa paróquia foi Dom Edgar Madi. Dom Edgar, qual o tamanho da alegria da Igreja Maronita hoje? O tamanho da alegria e o tamanho da presença do povo de Deus aqui. Deus que deu para nós uma graça hoje para abrir essa paróquia. Eu descobri que eu tinha o rito maronita quando eu estava fazendo o curso de teologia. Eu já sabia que meus avós eram maronitas, mas eu achava que por ter sido batizado, casado e recebido os demais sacramentos no rito romano, eu era romano. Mas na verdade eu recebi também dos meus pais o rito maronita. E aí eu procurei conhecer melhor e vi a riqueza que é, e entendi que é uma graça de Deus. Para mim, estar aqui e ter a relíquia de São Charbel, ter essa igreja, é uma graça muito grande, porque a gente pode viver a fé que a gente vive no Líbano, o mesmo rito, os mesmos cantos. Então, uma grande graça para nós. Nosso bispo Dom Edgar Madi chegou ao Brasil no final de 2006. Nesse período, eu trabalhava justamente na TV Canção Nova, em São Paulo. E eu já conhecia essas belezas dos ritos orientais, já tinha a oportunidade de ter assistido e participado das missas em mais de um desses ritos orientais. Cheguei, inclusive, a visitar a Catedral Nossa Senhora do Líbano, a Catedral Maronita no Brasil, antes mesmo desse período. Mas, nessa ocasião, depois da chegada do Dom Edgar Madi, que fez uma boa parceria com a TV Canção Nova para divulgar as belezas e as riquezas da Igreja Maronita, a transmitir as missas no rito maronita através da TV Canção Nova, organizou-se um programa, que é o programa Memórias do Líbano, e esse programa eu tive a graça e a oportunidade de ser ali um dos primeiros produtores. Então, para entender e aprofundar e ter condições de gravar as matérias, as pautas relacionadas a essas belezas, eu tive que aprender, eu tive que buscar ali, ouvir dos professores, dos padres da época que lá estavam, perguntei muito, pesquisei muito, li livros, tudo mais, para entender essa história. À medida que eu fui entendendo, à medida que eu fui conhecendo um pouco mais, eu fui me apaixonando, né? Eu falei, meu Deus, mas é muito linda essa tradição, é muito rico essa beleza. E eu fui cada vez mais me aproximando disso tudo. Naquele período eu mudei de cidade, me casei, mudei numa outra cidade, e na outra cidade tinha uma paróquia maronita, que é a minha paróquia até hoje. E aí eu comecei a participar dessa paróquia e fui aos poucos criando meus filhos lá nessa paróquia. Eu tenho 3 filhos. Então, com a minha esposa, com os meus filhos, eu fui criando vínculos nessa paróquia, criando raiz mesmo. E aí a coisa foi automática, né? Ao criar esses vínculos, vivendo nessa paróquia, fui cada vez mais mergulhando e vivendo essa belíssima tradição. Eu não pensava, inclusive, em ser diácono, não imaginava nisso, né? Mas logo quando eu me casei, ainda eu fiz uma pequena oração simples, né? Só Deus e eu sabia disso. Falei, Senhor, eu não penso em ser diácono, eu nem sei se eu tenho essa vocação, acredito que não. Mas quando eu fizer cerca de 10 anos ou um pouco mais de casamento, eu começo a pensar nisso. E aí eu vou discernir se eu tenho essa possível vocação ou não. Nunca contei isso para ninguém, mas justamente no período próximo a completar 10 anos de casado, né, o nosso pároco da nossa paróquia São Charbel de Campinas, o padre Silvano Chamum, ele me chamou e começou a perguntar a possibilidade se eu tinha pensado nisso e se eu gostaria de pensar mais sério nessa possibilidade de vocação. E como eu percebi que foi no exato tempo que eu tinha feito essa oração com Deus, eu falei, puxa vida, acredito que isso possa ser uma vocação, um chamado de Deus. E a partir de então comecei os preparativos, os estudos, para que me tornasse diácono, e sou muito feliz nessa vocação. Ser diácono é uma graça maravilhosa, o diácono é um servidor de nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja, dos sacerdotes, do bispo, né? Nada mais do que isso. Eu, como pároco aqui da Catedral Nossa Senhora do Líbano e como padre, eu convido todas as pessoas que são católicos, latinos, maronitas, de vir e conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa liturgia, vem frequentar as nossas missas, porque é uma igreja muito rica de liturgia. E também as pessoas que querem confessar, temos também aulas de árabe,
para as pessoas que querem aprender a língua árabe. Também temos para crianças catequese, coral para catequese, para as crianças, primeira comunhão. Então, a nossa igreja é aberta para todo mundo. Convido todos vocês a vir e frequentar a nossa igreja, que é para todos. Alguém que frequenta, por exemplo, uma paróquia latina pode perguntar, mas eu como latino, posso frequentar uma missa oriental numa dessas igrejas orientais? Claro que sim, é a igreja, é a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta se aproximar e participar das belezas. Mesmo que, com uma possível diferença de calendário litúrgico, você esteja numa igreja oriental e não é exatamente a festa que está sendo celebrada nos latinos, por exemplo, naquela ocasião, você cumpre o seu preceito. Você tem que participar de uma missa católica válida, independente dos seus ritos. Então pode sim, claro que pode. Nós não estamos falando aqui das igrejas ortodoxas, isso é um outro assunto, né? As igrejas ortodoxas são um outro assunto. Estou dizendo das belezas e das riquezas das tradições orientais na igreja católica. Então pode sim. As diferenças principais, elas estão sempre relacionadas aos costumes. Nunca muda o que fazer, muda o como fazer. Né? Porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo, né? Perpetuado no tempo e na história, pelos todos os sacerdotes do mundo todo, em todos os seus ritos. O que muda são os costumes, a maneira como isso será celebrado. Costumes onde? Nas línguas, as línguas litúrgicas são diferentes entre essas tradições, cores dos paramentos, modelos dos paramentos, diferenças pontuais no tempo litúrgico, ainda que na maioria dos casos as principais festas litúrgicas do ano se coincidem. Então, as diferenças elas estão nessas maneiras de celebrar, nunca no que celebrar. Eu quero agradecer, com certeza, a Igreja Latina Católica aqui no Brasil, a CMBB. Agradecer a todos os bispos, arcebispos, cardeais aqui do Brasil, que estão de coração aberto para a nossa igreja ajudar também, nossa igreja a crescer aqui no Brasil. Não temos uma vida em si mesmo, precisa sempre do apoio da Igreja Latina. Por isso agradeço de coração esse apoio da Igreja Católica Latina aqui no Brasil. E também eu quero agradecer os padres que estão ajudando, agradecer também os seminaristas que estão encarnando cada vez mais dentro da nossa Igreja Maronita para poder ajudar. Por isso, quem tem uma vocação dentro dele para servir nossa Igreja Maronita, que seja descendente aqui no Brasil ou brasileiro de coração, não precisa que seja de sangue, de coração, para servir nossa Igreja Maronita, seja bem-vindo. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم